Voltamos então, senhoras e senhores telespectadores, com o programa Nativa Entrevista nas eleições 2012, agora do município de Turuçu. E vamos entrevistar nesta tarde, início de tarde deste sábado, com o candidato Fernando Luiz Silveira Vieira, Fernando Vieira, do Partido dos Trabalhadores. Muito boa tarde, obrigado por nos receber aqui no seu município, Turuçu. E inicialmente já gostaríamos de perguntar ao senhor as prioridades de seu governo, uma vez assumindo a prefeitura de Turuçu, e entre as prioridades, aquela principal, aquela já que o senhor vai no outro dia que assume a prefeitura, já começa a trabalhar em função dela. Já com o boa tarde, pode começar então nesta pergunta. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Pedro Bom, aos amigos da TV Nativa, é um prazer receber vocês. Nosso plano de governo é um plano simples, mas é um plano onde tem uma gestão democrática participativa, abrange a saúde, educação, assistência social, o desenvolvimento urbano e rural, turismo e cultura e finanças públicas. Muito bem. Dentre esses planos, o senhor daria preferência inicialmente para qual, prefeito? Sempre para a saúde, que eu acho que é o principal problema do nosso país, onde o governo também tenta chegar e criou braços para que a gente consiga trabalhar. Nossos hospitais, nossos postos de saúde têm uma importância tremenda, e principalmente para a gente que tem uma fábrica aqui em Turuçu, onde nossos funcionários nos relatam direto o problema da saúde dentro do município. Os municípios brasileiros, eles sofrem muito, por exemplo, com a falta de recursos oriunda do próprio governo federal, do governo do estado. Ao longo da história, não é desse governo, nunca é repassado ao município aquele percentual que o município deseja. Cabe ao município, porque está aqui em contato com a população, sente as necessidades da população e investir um pouco mais. Como é que o senhor pensa, sendo um candidato do partido do governo, minimizar esse problema? Primeiramente, a gente fazer uma criação dos conselhos regionais de saúde. A fiscalização da nossa saúde é uma coisa importante, onde a gente vai ter o acompanhamento junto aos médicos, junto aos enfermeiros, e eu acho que a principal função de um prefeito é realmente melhorar a saúde dentro do seu município. Uma das coisas que a gente vai tentar buscar dentro do governo seria, por exemplo, orçamentos para que a gente criasse não mais só um posto de saúde dentro de Turuçu e que a gente pudesse ter uma criação de um hospital dentro de Turuçu. Justamente porque Turuçu é beira de BR. Se a gente precisa de um atendimento melhor, a gente tem que se deslocar ou para São Lourenço, onde tem um hospital, ou para Pelotas, ou em Pelotas, se tiver uma quebra, certo, de alguém se quebrar alguma coisa, tem que ir para Rio Grande. Porque hoje a nossa parte de ortopedia, a maior parte está centrada em Rio Grande. Então, esse atendimento, todo brasileiro tem que ter. E nós, como postulantes ao governo, temos que nos preocupar demais com a saúde, certo? Porque a gente vê muitos casos que a saúde não tem um acompanhamento que merece. Município de Turuçu, temos aqui, por exemplo, o fumo é importante, a pimenta, pelo menos tem uma visão nacional, é a capital nacional da pimenta. O meio rural, qual é a sua identificação com esse meio rural e o que pensa fazer para o seu desenvolvimento, para incrementar, para melhorar, o que está faltando? O nosso meio rural, tu coloca uma coisa com muita propriedade. O nosso meio rural, a nossa colônia, muitas vezes ela é esquecida. E o que acontece, por exemplo, nesse esquecimento? A gente esquece que tem grandes produtores dentro da colônia, certo? Que aonde a gente assumir esse governo, a gente vai buscar, junto ao produtor rural, fazer projetos, levar ele tanto para o governo estadual como o governo federal. As estradas do município de Turuçu e a quilometragem que o município tem, por exemplo, cada município tem a sua peculiaridade. Canguçu, por exemplo, chega a ter 6.500 quilômetros de estradas vicinais. Aqui no Turuçu, o senhor já tem uma noção das estradas municipais? A gente tem uma noção, até porque a gente tem um grande acompanhamento do nosso grande prefeito de São Lourenço do Sul, Zé Nunes,
o qual fez a colônia e o meio rural de Turuçu. Hoje a gente chega através ali, quem entra para Boqueirão, todo asfaltado até Canguçu. Eu acho que um governo que realmente queira fazer alguma coisa tem que se espelhar no trabalho que foi feito pelo Partido dos Trabalhadores também de São Lourenço, né? Que eles levaram condição ao produtor rural, certo? Hoje a gente chega muito rápido através de São Lourenço a Canguçu, porque essa estrada, a maioria dela está asfaltada. Esse grande trabalho, eu vou te dizer, se deve a uma grande pessoa, chamado o prefeito de São Lourenço, José Nunes, certo? Que vai trabalhar junto com a gente, certamente, através do governo do estado. Requisitado pelo município de São Lourenço e pelo município de Turuçu, o prefeito Zé Nunes, que nós podemos muito bem aqui no Espaço em Turuçu falar o nome dele, porque inclusive não concorre mais à eleição, né? E, bom, mas outro problema que aflige a todos os municípios, e Turuçu não deve ser diferente, é a educação. Certo. A educação, a gente tem que levar projetos, né, mínimo, criar o conselho também de educação que fiscalize junto aos professores, junto aos alunos, o bom andamento da escola. A gente se preocupa muito, e eu acho que a gente tem que se preocupar com a criança lá dentro da escola. O que acontece com ela dentro da escola? Fiscalizar, dar condição à escola. Nós, há muito tempo, tínhamos uma banda aqui, que saiu da escola, o Guano Garcia, que nos enchia de orgulho, que a gente via adolescentes tocando música como gente grande. E essa banda parou dentro do município, certo? E a gente tem que não mais ficar vendo, a gente tem que fazer, custe o que custar, que essa banda realmente volte a funcionar. Porque a música é um grande meio de integração aluno-escola. Outra coisa, que dentro do município, certo? Se cria os conselhos que fiscalizem realmente a escola. Um conselho que vá fiscalizar a educação. Candidato Fernando Vieira. Nós temos aqui, por exemplo, o município de Turuçu, que começou ainda uma vila, uma colônia, da colônia de Pelotas, uma vila, desenvolveu-se através de uma indústria. Hoje o senhor, como empresário, juntamente com seu pai, está tratando do reerguimento dessa indústria. Pensa em trazer mais indústrias para Turuçu? Com certeza. Eu acho que Turuçu trabalhou muito tempo engessado, certo? Através de uma indústria, uma grande indústria que foi o Arthur Lange. É uma indústria que ela não deve ser esquecida jamais, porque qualquer funcionário que passou no Arthur Lange tinha emprego garantido em qualquer empresa do Brasil. Essa indústria tem que servir como exemplo para que a gente possa fazer um governo, possa trazer mais empresas, porque o nome Arthur Lange, ele é muito forte dentro do Brasil e dentro do exterior. A gente fica muito triste com o que aconteceu, e eu posso te dizer que eu sou filho de uma pessoa que nunca vai deixar o Arthur Lange morrer, porque o Arthur Lange, ele pode ter, com muitas pessoas, pode ter fechado para muitas pessoas, mas dentro do espírito da gente, dentro do coração da gente, jamais ele vai fechar. É uma empresa que a gente deve levar aos 4 cantos, certo, desse Brasil, ao mundo, porque ela foi um exemplo de indústria dentro do Brasil e no exterior. Chegou a ser, inclusive, um dos maiores empregadores do Brasil, na empresa Arthur Lange. É um fato que a gente tem que considerar. Bom, a pimenta hoje é um segmento importante. Nós temos aí sendo industrializado, e o nosso tempo está chegando ao final, mas rapidamente a sua impressão assim sobre a pimenta e o que representa a pimenta dentro de Turuçu. A pimenta é um marco que marcou muito Turuçu, né? Tanto é que Turuçu ele é conhecido como a capital da pimenta. Hoje talvez não seja mais a nossa capital da pimenta, mas Turuçu, para nós que iniciamos a pimenta, sempre vai ser considerado a nossa capital também da pimenta. Muito obrigado, candidato Fernando Vieira, do Partido dos Trabalhadores, por nos receber. Sucesso na vida particular e na vida pública. Muito obrigado, Pegabon. Obrigado a todos os ouvintes da TV Nativa. Estamos aqui no município de Turuçu e agora vamos conversar com a candidata do PMDB, Selmira Ferenbach, ela que vem para o seu 3º mandato. Prefeita, reeleita, e agora vem para o 3º mandato. Conhece bem as prioridades do município,
tem o seu plano de governo, e entre as prioridades, já no momento que lhe dou o microfone para a sua e as câmeras para a sua saudação, eu já lhe pergunto, entre as suas prioridades, qual é a principal que a senhora, nesse terceiro mandato que está buscando, no momento que voltar à prefeitura, se os eleitores assim quiserem, a senhora vai se dedicar? Uma grande satisfação de poder estar de volta a essa TV. E quero dizer, Perobão, que a primeira coisa que tem que ser feito neste município é uma reforma administrativa neste momento. E eu acho que a prioridade das prioridades que nós temos aqui, nós temos que reformular a nossa economia. Nós temos problemas com empregos, nós temos poucas empresas aqui no município. Com o fechamento da principal empresa que nós tínhamos aqui, a empresa Arthur Lange, o município praticamente ficou estagnado. E nós temos que procurar, sim, fortalecer as empresas existentes, mas dar incentivos ou procurar incentivar que venham outras empresas para cá para nós aumentarmos a mão de obra e o emprego aqui no nosso município. Porque os comércios pequenos dependem também de empresas maiores. O que está acontecendo nos últimos tempos? O nosso município está estagnado nos últimos 3 anos e meio, quase 4 anos. Precisamos trazer de volta a população que foi embora daqui. Nós temos hoje mais de 300, 400 pessoas que foram embora e estão fora do município. Então, além dos empregos aqui na cidade, também nós temos uma economia muito forte na zona rural. 70% da nossa economia vem da zona rural e para isso também precisa se dar incentivos para o produtor rural, procurar diversificação de culturas, reformular ou até reforçar as nossas agroindústrias para que os produtos tenham um valor agregado maior. A própria pimenta, como todos sabem, o nosso município é capital nacional da pimenta vermelha, mas nos últimos anos isso ficou estagnado. Então precisamos rever essas questões, porque a economia precisa voltar a andar. Nós precisamos trabalhar muito para que o município, mais uma vez, possa avançar e fazer a diferença aqui na região sul, né? Toda a nossa região está crescendo bastante e nosso município também precisa acompanhar isso. Candidata Selmira Fehrenbach, a senhora falou sobre a pimenta é uma realidade do município, é a atração principal hoje, turística, inclusive, com a Festa Nacional da Pimenta, mas outros, a Casa da Pimenta, aqui à beira da BR-116, onde a gente, ao passar aqui, vê as pessoas chegando, comprando, mas eu lhe pergunto o seguinte, outros produtos agroindustrial, outros produtos agrícolas que nós temos aqui, o que a senhora destacaria? Fumo, arroz, milho, qual é, vou dizer assim, o segundo produto da economia de Turuçu? A nossa economia na zona rural é bastante avançada. Nós temos bastante fumo na região, nós temos morango, quando falavam antes do terceiro mandato, no nosso mandato foi criado a diversificação das culturas, inclusive o município foi premiado com um prêmio indicado pela Embrapa pela diversificação das culturas, ou seja, a nova tecnologia que foi alcançada com a cultura do morango. Nós somos, agora eu não sei, mas na época nós éramos o terceiro maior produtor de morango do estado do Rio Grande do Sul. Com novas tecnologias se passou de 300 gramas por planta, se passou para 1,2 kg e tem alguns produtores que ainda avançaram muito mais. Então, além da pimenta, além do morango, que são as duas festas tradicionais que nós temos no município, nós temos uma pecuária bastante avançada, nós temos muito arroz, muita soja, tem cultura do fumo, tem cebola, tem feijão. A nossa zona rural está muito bem colocada na diversificação das culturas, mas o que nós precisamos é agregar valor para estes produtos, porque muitas vezes os atravessadores acabam levando e ganhando mais do que o próprio produtor. Isso que aconteceu com a pimenta. Nós tínhamos muito mais produtores antes do que nós temos agora, mas a qualificação do produto, a agregação de valor a este produto fez a diferença, porque a pimenta seca, como se vendia antes, o produtor vendia por
5, 6 reais o quilo. E hoje a pimenta, mesmo seca, vendida na Casa da Pimenta, é 3, 4 vezes maior, além das conservas todas que também é feito com a pimenta. Agora, para o escoamento dessa produção rural, e o município, a maioria dos moradores estão no meio rural, como é que estão as estradas e como é que a senhora vê esse escoamento? As estradas, desde que o município se emancipou, as estradas sempre estão muito boas, né? Estava no nosso mandato e continuam hoje também boas. Mas precisa ser feito um trabalho de alargamento dessas estradas, porque elas estão cascalhadas e tudo, mas estão estreitas. É um trabalho que a gente iniciou na época, este alargamento dessas estradas, e que precisa dar continuidade. Mas mesmo assim o produtor rural não tem dificuldade em escoar os seus produtos, porque o município é pequeno, as estradas não tem tantas quilometragens, então o município assim está conseguindo conservar as estradas. Mas... Agora, eu perguntaria também para a senhora, candidata Selmira Fehrenbach, a saúde. A saúde, a senhora sabe que é uma preocupação nacional, os municípios acabam investindo mais do que deveriam investir, ou que poderiam investir, o percentual é sempre superior a 15%, porque o governo federal e o governo estadual, ao longo da história brasileira, não têm correspondido com esses repasses. Como é que a senhora vê a saúde no seu município? Eu vou trabalhar em qualificar o trabalho ao atendimento da população e também qualificar a aquisição e a distribuição dos medicamentos, porque tem muita gente reclamando na distribuição dos medicamentos. Muitas vezes são adquiridos medicamentos que não são tão usados e acaba faltando aqueles básicos. Então isso nós vamos qualificar e melhorar. Também melhorar serviço que foi implantado também na nossa administração, como o PSF, que hoje não está atendendo todo o município. Também nós temos o trabalho de fisioterapia, que também foi implantado na nossa época, que também não está conseguindo atender toda a população. E principalmente a questão das ultrassonografias, que também tem o trabalho de ultrassonografia, mas que demora muito para ser marcado, e isso se contrata um médico para este trabalho, então precisa ser melhorado. E também, quando nós estávamos, foi implantado o sistema de exame e consulta de cardiologia, ou seja, à distância, não sei se o senhor conhece. Nós temos no município um aparelho para fazer o exame de cardiologia, e o médico, via online, onde ele está, ele faz a leitura do exame e também já repassa o medicamento que a pessoa precisa tomar. Então é um programa muito interessante, mas que hoje não está tendo atendimento como deveria, porque este exame pode ser feito em qualquer dia, porque o médico se dispõe a atender qualquer momento, e na verdade isso demora para conseguir marcar. Nós já estamos no final quase do programa. Rapidamente, eu queria uma palavrinha da senhora sobre educação, em 2 segundos. Educação, eu vou trazer de volta o curso de nível de 3º grau que nós tínhamos e que nós perdemos, e também o turno da noite das aulas, tanto do ensino fundamental e também o transporte escolar para a zona rural para poder estudar de noite, que isto foi terminado aqui no nosso município. Muito obrigado à candidata pelo PMDB, a prefeita de Turuçu, a Selmira Fehrenbach, por estar presente aqui, nos ceder o seu espaço e conversar um pouco com os nossos telespectadores dentro do programa Nativa Entrevista nas eleições de 2012. Felicidades na vida particular e na vida pública. Muito obrigada.